Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet, tá? Desculpem aí a demora para gravar esse vídeo aqui de resposta, né? O primeiro de 2 vídeos, porque vocês viram que deu uma cacetada de comentários, deu uns 7.000 comentários, alguma coisa assim, é um pouco mais até, mas eu li todos, tá? Pelo menos todos que o Google permitiu que eu lesse, né? Porque chega uma hora que o YouTube buga e eu não consigo ler o resto dos comentários, mas todos que eu pude ler, eu li. Consegui compilar vários comentários bastante pertinentes. Eu acho que vai ser bom para desfazer alguns mal-entendidos ou para repetir para aqueles inscritos novos do canal coisas que eu já falei em vídeos antigos e provavelmente eles não sabem. Então vamos lá, vamos começar aqui os primeiros argumentos. Esse aqui é o vídeo legal, tá? Antes de começar com esses argumentos, eu queria dizer que eu recebi muitos elogios, tá? Como os comentários ficaram privados, eu recebi até elogios de pessoas que pediram para não liberar o comentário, porque preferiam não se identificar, tal, mas que gostavam muito do meu trabalho. Eu fiquei muito feliz, fiquei muito sensibilizado com algumas mensagens que eu recebi, tá? Infelizmente eu tive que apagá-las, porque senão eu não conseguia saber em que ponto estavam os meus comentários, então eu tive que apagar por uma questão logística. Também não podia aceitar, porque senão aí as pessoas iam poder responder e ia piorar mais ainda. Então eu preferi manter as coisas no privado e ir apagando os comentários à medida que eu fosse lendo. Então eu lamento muito não ter respondido todos eles, porque eu gostaria muito de poder ter respondido. Alguns outros queria ter respondido pontualmente, mas infelizmente não vai dar. Eu tive que apagar os comentários, senão eu não ia terminar, eu não ia conseguir me organizar. Mas eu queria agradecer muito a vocês que elogiaram, tá? No futuro talvez eu faça um vídeo dos bons motivos para gostar do meu canal. Bom, então agora vamos ver os argumentos que as pessoas mandaram, tá? Você está se preocupando muito com hater? Ou demorou para fazer isso? Que bom! Sobre a própria existência daquele meu vídeo, tá? Eram pessoas dizendo que eu tava dando muita trela para hater, então eu tava me justificando demais, que isso era impossível, porque o hater não vai gostar de mim e ponto. E vários outros comentários na direção oposta, dizendo que demorou para fazer um vídeo desse, que bom que eu fiz esse vídeo, que bom que eu tô dando a cara a tapa, porque precisa de uma resposta. E, bom, repetindo aquilo que eu falei no outro vídeo, eu acho que é importante, sim, responder a alguns argumentos. Primeiro porque alguns argumentos podem ter fundamento e as pessoas podem não saber efetivamente a resposta. Então algumas pessoas até para me defender eventualmente precisam saber, tá, o que dizer. O fato de estar preocupado com o hater, eu não acho que o hater é uma pessoa perdida. Eu acho que ele pode até continuar me sacaneando aqui nos comentários, mas o hater, ele às vezes ele pode deixar de ser um hater. Aquele negócio do Felipe Neto de convertendo haters, né? Não acredito que eu vá converter muitos, mas pelo menos fazer com que ele perceba que às vezes eu não sou tão merecedor assim do rage dele, tá? E quem sabe não posso colocar alguma coisa na cabeça dele também. Os vídeos são muito longos? O outro comentário que foi muito comum, tá? Eu não coloquei exatamente na ordem, em quantidades de vezes que ele se repetiu, mas são comentários que apareceram com muita frequência. Uma crítica muito comum ao meu canal é que meus vídeos são muito longos e as pessoas não têm ou tempo de assistir ele inteiro ou não tem como prestar atenção por muito tempo, e que às vezes a pessoa não entende o que eu quis dizer no vídeo porque ela não ouviu ele inteiro. Ela ouviu só metade, ouviu só um pedacinho, pulou pedaço, ouviu os primeiros 2 minutos e os últimos 2 e não entendeu todo o resto do miolo. Então, que eu demoro muito pra chegar no lugar e tal. Gente, eu sei que seria importante eu fazer vídeos mais compactos, seria importante fazer vídeos mais curtos, porque tem pessoas que não conseguem acompanhar meia hora de vídeo, 20 minutos de vídeo, e também tem a questão da franquia de dados, né? Muitas vezes as pessoas assistem pelo celular e você consome toda a franquia, né, assistindo um vídeo do Pirula de meia hora. Porém, pra começar, eu não consigo fazer vídeo mais curto, tá, gente? Eu já tentei, eu provavelmente teria que pedir pra alguém editar o vídeo pra mim e depois provavelmente eu ia chorar lágrimas de sangue ao ver o resultado, porque tem coisas que são importantes de serem ditas, tá? Eu vejo que outros colegas meus que trabalham com divulgação científica ou trabalham com vídeo de opinião, eles sofrem disso daí, porque eles são obrigados, ou por causa de terceiros, ou por causa de patrocínio, essas coisas assim, a fazer vídeos curtos, e eles não podem abordar o assunto da maneira que eles querem. Então eu tenho pelo menos essa liberdade. Eles até falam que essa é uma vantagem que eu tenho, eles falam, pô, Pirula, pelo menos você tem liberdade pra falar o tempo que você quiser. Lamento se o hater não ouve até o final e por isso ele não entende a minha ideia. E com relação à questão do plano de dados, quase ninguém reclamou disso, tá? Então eu sei que muita gente diz que eu deveria fazer um podcast por causa da questão dos planos de dados, tal, seria mais fácil para a pessoa consumir menos, tá? Eu não vou responder isso agora, eu respondi um pouquinho disso daí na minha live, né, que eu fiz há umas semanas atrás, mas como essa não foi a reclamação que eu vi nos comentários, a questão, por exemplo, do limite de dados,
Então eu vou continuar achando que as reclamações com relação à duração dos meus vídeos implicavam em prestar atenção neles, implicavam em não aguentar um vídeo tão longo, tá? Então não tem nada a ver por onde você vê esse vídeo, se é pelo celular ou pelo computador, tem a ver com ele ser longo. A maioria das pessoas já só ouve meus vídeos mesmo, ele tem pouco apelo visual, então, sei lá, eu acho que também é desculpa para o boi dormir, tá? Algumas pessoas poderiam perfeitamente ouvir meus vídeos, elas não querem ouvir porque não estão afim, tá? Então, lamento, sinto muito, essas coisas acontecem e cada um tem seu público, certo? Você já foi melhor? Outra reclamação de pessoas que eram inscritas antigas no meu canal, que falaram que os temas mudaram, falaram que agora eu tô falando de temas diferentes e que o que levou eles ao meu canal foi divulgação científica, ou foi vídeo de religião, ou foi vídeo de opinião, e reclama dos outros tipos de vídeo. E, gente, eu não sei, eu dei uma olhada no meu canal, dei uma olhada nas playlists, dei uma olhada na frequência de vídeos que eu tenho postado, e eu não achei uma diferença tão grande assim, tá? Do tipo de assunto. Eu abordo religião desde o começo dos meus vídeos, na verdade, meu primeiro vídeo foi sobre religião, e continuo abordando esse assunto. Eu abordo ciência desde o primeiro ano do meu canal e continuo abordando. Eu abordo questões de debate, por exemplo, a questão de falácias, questão de argumentos, abordo polêmicas, abordo assuntos que estão em voga no momento e continuo fazendo isso desde os primórdios até hoje em dia. Então eu não consegui sentir essa mudança assim. Agora, uma coisa mudou sim, e o que mudou não fui eu, foi o YouTube. Enquanto em 2011, 12 ou 13 eu conseguia postar, sei lá, um vídeo por mês com tranquilidade e os meus inscritos recebiam com certeza esse vídeo e as pessoas assistiam e davam like, tava normal, não tinha tanto problema assim, porque eu tinha tempo para pesquisar um conteúdo, para fazer as coisas e tal. Isso diz respeito à mudança do algoritmo do YouTube que tá me obrigando a postar vídeo com mais frequência e, obviamente, cai a qualidade, tá? Então, eu lamento por isso daí, eu concordo que é uma crítica válida, uma crítica relevante, mas em minha defesa eu tenho a dizer que a culpa não é minha, a culpa é do YouTube, tá? Se eu ficar postando um vídeo por mês, o meu canal desaparece do feed das pessoas, ninguém vai lembrar que eu existo, então eu preciso postar com mais frequência. Hoje a minha vida está uma zona, eu sou convidado para uma série de eventos, eu tenho um monte de coisas para fazer, inclusive tem palestra minha no dia 12, tá, no Teatro Gazeta, agora de novembro, tá, se você ainda não comprou seus ingressos, se você ainda não ficou sabendo, aqui embaixo estão os links, e tudo isso daí acaba tirando meu tempo de fazer as coisas que eu preciso fazer, que é a minha pesquisa, né, para minha pesquisa acadêmica e a pesquisa para fazer os vídeos mais complexos. Então isso eu concordo. Tem um monte de vídeos mais complexos, com pesquisa longa, que tá só no roteiro, não tive tempo de gravar, ou que não terminei o roteiro, tá só na metade. Vou ver ainda como é que eu faço para contornar essa situação, mas do jeito que a minha vida tá bagunçada, com um monte de convites, palestras, reuniões, eu não tô conseguindo me organizar, tá? Então, por enquanto, esse é o problema, tá? E é por isso que tá acontecendo isso. Você disse isso, você disse aquilo. Agora vamos começar com algumas críticas que eu achei que eram meio infundadas, mas eu acho que a pessoa não fez por maldade, então eu coloquei nesse vídeo aqui de críticas positivas, tá? Uma delas que eu percebi é que as pessoas apregoaram a mim coisas que eu nunca disse. Tá? Elas falaram que eu disse coisas que quem disse foram outros youtubers que eventualmente até são parecidos comigo, e aí eu até posso arrumar uma desculpa, mas que não fui eu. Então eu não vou citar os exemplos aqui porque eu não anotei, eu apaguei os comentários, mas talvez eu lembre de alguns até o final do vídeo. Mas as pessoas vieram falar que eu disse certas coisas, que na verdade quem disse foi o Clarion, na verdade quem disse foi o Maestro Boggs, na verdade quem disse foi o Yuri, que nem é parecido comigo, então não sei nem por que as pessoas confundiram, mas... E as pessoas acharam que fui eu, tá? Por quê? Até vai dar pra desculpar, a pessoa assistiu uma série de vídeos na sequência de várias pessoas com temáticas parecidas e a pessoa não se lembra quem foi que disse o quê. E aí ela acha que fui eu, tá, gente? Então me desculpa, eu não tenho muito como me defender de algo que eu não disse. Presta um pouco atenção, se você está me odiando, se você não gosta de mim por algo que eu disse, tenha certeza, vai buscar se fui eu mesmo que falei, tá? Algumas pessoas estão certas, realmente eu falei essas coisas, outras pessoas, várias, não foram poucas não, comentaram coisas que eu nunca disse e que quem disse foram colegas meus aqui do YouTube, tá? E que as pessoas acabaram confundindo. Então, tomem cuidado com isso, tá, gente? Bom, vou dar aqui alguns exemplos de coisas que eu não achei que foi uma confusão com outros youtubers. Foi talvez uma má interpretação de coisas que eu disse, ou... obviamente, mentiras que foram ditas a meu respeito, tá? Então, eu vou comentar aqui. Você defende o casamento gay na igreja? Nunca defendi o casamento gay na igreja. Muito pelo contrário, eu já falei que eu era contra isso, porque não faz o menor sentido. E mesmo porque, na minha opinião, sei lá, um gay querer casar na igreja, querer o aval do padre ou do pastor para poder casar, é a mesma coisa que, sei lá, os russos ou os americanos chegaram lá nos campos de concentração da Alemanha nazista e foram resgatar os judeus falaram, não, pera ali, que o Hitler não autorizou a gente a sair.
sabe? Tipo, pra mim não faz sentido, sabe? Mas enfim, eu já comentei isso daí em algum vídeo, eu vou deixar linkado aqui embaixo o vídeo em que eu comentei isso, eu vou deixar pipocando aqui, que eu não me lembro qual foi exatamente o vídeo que eu falei isso, mas eu nunca defendi que os gays deveriam casar na igreja, tá? Não, eu defendi que os gays poderiam ter direitos civis, tá? Agora, direito no religioso, cada religião faz o seu. Você defendeu o PT? Sério? Vocês falaram que eu defendi o PT? Eu acho que eles podem estar me confundindo com outras pessoas, mas em que momento eu defendi o PT? Muito pelo contrário, eu tive até uma certa boa vontade com o PT, mas não consegui. Realmente tudo que aconteceu apontou contra ele, e eu comentei isso em vídeo, tá? A pessoa tem que estar muito enviesada, cega politicamente para achar que eu defendi o PT em alguma coisa, ou acreditou numa mentira. Então vá pesquisar o que eu disse e veja que efetivamente eu não defendi o PT, apesar de que, eventualmente, eu possa ter falado bem de uma ou outra medida do PT, o que não é a mesma coisa de falar bem do partido. Tem que separar muito bem isso daí. Sabe? Se eu falo bem, sei lá, da medida do Serra lá, antifumo, tá? Eu não estou defendendo o PSDB. Tá? Se eu falo bem da medida do Haddad de diminuição da velocidade nas marginais, eu não estou defendendo o PT, o partido dele. Eu estou defendendo a medida. Tá? Então tem uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Tá? Então não confunda isso. Não é porque eu não gosto de um partido ou não concordo com o partido que ele tem que errar sempre, ou ele tem que fazer coisas que eu não concordo sempre. Agora, não dá para defender o PT por causa de toda a corrupção que aconteceu. Então, sinto muito. Se você achou que eu defendi o PT em algum momento, você está redondamente enganado. Você defendeu o desarmamento? Esse ponto aqui eu acho que é uma meia-verdade, tá? O meu primeiro vídeo da série do desarmamento realmente pode ter dado a entender que eu defendi o desarmamento. Eu dizia que o desarmamento talvez não fosse uma boa solução, tá? Apesar de que eu deixava em aberto, mas eu me posicionava mais a favor do desarmamento no meu primeiro vídeo, sim. Porém, dadas as críticas que eu recebi e o material que eu recebi, eu fiz uma série de mais 6 vídeos além desse primeiro, em que eu coloco esses argumentos, os bons e os maus, né, aqueles que são válidos e aqueles que são falaciosos. Inclusive, naquela época chegaram a cogitar um debate entre eu e o Benê Barbosa, tá, que é o cara lá que escreveu o livro contra o desarmamento, tal, que é uma das maiores porta-vozes para revogação do Estatuto do Desarmamento, né? E o Benê foi um cara super simpático comigo, tá? Não teve nada de errado eu com ele, a gente falou no inbox, e obviamente que eu não vou mostrar para vocês, porque seria uma invasão de privacidade, mostrar mensagens privadas, né, que o Benê trocou comigo em particular, mas ele viu, né, a tortura que foi ver os meus 7 vídeos sobre o desarmamento, e ele chegou e falou que no último vídeo de conclusões, ele falou para mim que não discordava de muita coisa. Tá? Então, óbvio, ele discordou de algumas conclusões que eu cheguei, mas não discordava de muita coisa. Ou seja, eu não tive uma posição tão desarmamentista assim quando eu cheguei no final da minha série. Se você não teve paciência de ver tudo, veja só as conclusões, já vale a pena. Eu fiz um vídeo curto de conclusões justamente para condensar tudo que eu tinha discutido naquela série gigantesca, sei lá, mais de 3 horas de vídeo sobre desarmamento. E esse debate que ia acontecer com o Benê Barbosa, no fim das contas não aconteceu, mas foi porque ele não teve tempo, porque ele não pôde. Ele até falou isso no Twitter, tá? Que a culpa foi dele, que ele que não pôde, tá? Veio gente falar aí que eu fugi do debate. Não fugi do debate, inclusive se o Benê quiser discutir comigo hoje, tô aberto a isso, tá? Não me incomodo, mas ele falou que tava sem tempo, que não ia conseguir, depois, enfim, a vida dele deve estar bem corrida mesmo, não vou julgá-lo por isso, tá? Não vou dizer que ele arregou pra mim, porque não é verdade, tá? Então, também parem de falar que eu arreguei pra ele, porque também não é verdade. Você defende bandido? Gente, sério, quem vocês estão me confundindo, tá? Como que eu defendi bandido? Sabe, talvez essas pessoas estejam falando daquele meu vídeo do menino que foi amarrado no poste por causa dos justiceiros lá, que eu comentei que eu até imitei a Sherazade no começo do vídeo e tal. É um vídeo antigo já do meu canal, vou deixar linkado aqui embaixo. Naquele meu vídeo, em nenhum momento eu defendi o menino que era assaltante lá, não sei o que, em nenhum momento. Eu só falei que a gente não pode fazer justiças com as próprias mãos, porque a chance de cometer injustiça é muito maior, tá? Que a gente não desenvolveu um sistema jurídico todo para evitar injustiças à toa, que você fazer serviço de justiceiro no meio da rua sem uma investigação prévia, sem tomar certos cuidados, é uma temeridade. Naquele dia, os justiceiros, por coincidência, acertaram e pegaram um menino que realmente era marginal. Agora, e se eles pegam o teu filho que tá andando na rua, pegam o teu pai, a tua mãe, etc., e dão uma justiçada neles, sendo que eles são inocentes, entendeu? Você não pode levar isso como sendo uma coisa boa, mas em nenhum momento eu falei que marginais ou pessoas que cometem crimes não devem
ser punidas. Sabe, aonde que vocês entenderam isso do que eu disse? Sabe quem é que defende bandido? Quem defende bandido é aquele pessoal que fica gritando lá na frente da casa do Zé Dirceu lá, que ele é o guerreiro do povo brasileiro, mesmo depois dele ter sido preso e condenado por uma série de crimes. Quem defende bandido é o Feliciano, que essa semana fez um vídeo defendendo o Cunha, falando pra rezar por ele, falando que o Cunha, o irmão Cunha, está sofrendo e vai sofrer perseguições. Sabe, isso é defender bandido, tá? E isso eu nunca fiz. Ou pelo menos não conscientemente, né? Se eu defendi alguém que depois no futuro vai se provar bandido, aí eu faço uma meia-culpa. Mas por enquanto, que eu saiba, nunca defendi bandido nenhum. Você defendeu a ideologia de gênero? A única coisa que eu falei naquele meu vídeo do Escola Sem Partido é que ideologia de gênero não é um termo formal. O termo formal é teoria de gênero ou teoria queer. E cabe até uma discussão se é uma teoria científica ou não, se há corroboração ou não, tá? Pode ser até uma hipótese de gênero ou uma hipótese queer, se você for levar em conta a nomenclatura científica que eu costumo usar nos meus vídeos. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, eu não tive tempo de ler tudo sobre isso, porque eu quero fazer um vídeo detalhado, um vídeo com cuidado, né, pra não falar besteira, mas eu já digo logo do começo que eu já vi muita sandice sendo dita por esse pessoal que defende essa ideologia de gênero, tá? Eu não concordo com o que eles dizem, ou com boa parte do que eles dizem, e com outra parte eu concordo, mas eu não enquadro ela numa teoria de gênero, eu enquadro ela em, sei lá, em outras coisas que a biologia explica muito bem, tá? Então, eu não sei, eu não fiz um posicionamento a favor de ideologia de gênero em nenhum momento, tá? Muito pelo contrário, naquele meu vídeo de Escola Sem Partido, eu fui contra um dos principais baluartes que as pessoas dizem que é legado à ideologia de gênero, de que o gênero é uma construção social, e eu falei que não é. O gênero pode até ter fatores de construção social, mas no geral você tem sim regras biológicas regendo por ali. Mas enfim, essa é a minha opinião superficial, depois eu faço um vídeo me aprofundando mais nisso. Que era pra ter saído no começo do ano, mas não deu. Esse ano foi uma bagunça pra mim, tá? Foi, sei lá, talvez o pior ano da minha vida. E outra coisa, eu nunca falei absolutamente nada sobre cavalos marinhos. É sério, eu desafio você a achar qualquer vídeo meu em que eu tenha comentado sobre sexualidade em cavalos marinhos. Você é arrogante e dono da verdade que quer sempre ter razão? E outro argumento que é muito parecido também, que acha que eu posso comentar de tudo porque sou doutor. Eu já fiz um vídeo sobre isso, tá? Que chama Pirula Doutor em Arrogância, tá? Eu não acredito que eu precise repetir aqui tudo que eu falei naquele vídeo, tá? Mas basicamente eu digo que eu nunca usei o meu diploma, meu doutorado, sei lá o quê, como justificativa para falar dos assuntos que eu falo. Muito pelo contrário, o único assunto na qual eu posso falar com propriedade, usando o meu diploma, como o meu doutorado no caso, como carteirada, digamos assim, é sobre evolução de crocodilo, ponto. Tirando isso, meu doutorado não serve de absolutamente nada aqui no YouTube. A única coisa que eu digo que ter feito uma vida acadêmica me ajudou é que eu sei fazer pesquisa, né, usando fontes e tentando entender as coisas. Talvez o máximo que eu posso dizer que tenha realmente me ajudado a vida acadêmica. Mas tirando isso, não é pra me usar como autoridade pra nada, tá? É pra se focar nos meus argumentos. Se o meu argumento está certo, não interessa se eu sou doutor, se eu sou analfabeto, tá? Se o meu argumento tá bom, se ele tá bem embasado, se a fonte é confiável, não interessa qual é a minha formação. Tá? As pessoas muito mais acham que eu falo com autoridade porque elas se sentem, talvez, sei lá, intimidadas com o meu doutorado, né? Que, aliás, pouquíssimas pessoas sabiam que eu tinha, inclusive, acho que eu comentei em 2 vídeos, não mais do que isso, do que realmente eu estou usando isso como, sei lá, uma carteirada para dar na cara das pessoas, porque, sei lá, porque eu me acho fodão. E com relação à arrogância, já falei naquele vídeo também, não me sinto arrogante, mas eventualmente é um deslize, tá, gente? Às vezes eu não percebo que eu tô sendo arrogante, às vezes eu não percebo que eu tô falando com ar professoral, mas é vício de professor, tá? Desculpa, às vezes posso passar essa impressão pra vocês. Agora, com relação a dono da verdade, não me parece que seja um grande problema aqui no YouTube, tá? Eu tento não ser o dono da verdade, eu tento falar para as pessoas sempre questionarem o que eu falo, para as pessoas sempre buscarem as fontes originais do que eu tô falando. O que eu digo é assim, tem muito canal aqui no YouTube de pessoas que são donas da verdade, que falam com veemência, com força, com firmeza, mesmo sem saber porra nenhuma do que estão falando. Então não acho que esse seria um motivo para as pessoas me odiarem aqui no YouTube, apesar de que eu, como pessoa, entendo isso como um demérito, tá? Eu acho que se você afirma as coisas com muita firmeza, muita coisa assim, e não dá justificativas para isso, na verdade você está usando só um dispositivo bem desonesto de oratória, que, enfim, engana muito fácil a população que não está preparada para isso. Outro argumento, falo de assuntos que não domino. Gente,
Pra começar, tá? Eu sei que isso não é um argumento, tá? Na verdade, é até uma falácia, falar do Tucock, né? Que chama do você também. Ou seja, eu sei que o que eu vou falar agora é falacioso, mas é importante lembrar, tá? Não vou usar isso só como argumento. O YouTube tá lotado de gente que fala do que não entende, que fala de coisas que não são da sua alçada. Só que, como eu falei, fala com firmeza, fala com certeza, e as pessoas não questionam essas pessoas. Por quê? Porque elas estão falando o que elas concordam. É o confirmation bias, é o viés de confirmação. As pessoas aqui no YouTube não estão preocupadas se a pessoa entende do que está falando ou não entende. As pessoas estão preocupadas se a pessoa está falando algo que você concorda ou que você discorda. Então, foda-se se o cara não tem a menor gabarito, nunca leu porra nenhuma de determinado assunto. Se o que o cara fala no vídeo é algo que você concorda, a tendência de você é falar que, pô, esse cara sabe do que tá falando. E não interessa se o maior especialista na área chega e fala algo que você discorda, você vai achar que o cara não é especialista porra nenhuma e não sabe de nada, entendeu? Isso chama-se viés de confirmação e é o que eu mais tenho visto aqui no YouTube. Se eu estou errado fazendo isso, todos esses outros youtubers estão tão errados quanto fazendo isso. O problema que eu vejo, que é a minha diferença, agora eu posso estar sendo até arrogante em trazer isso pra mim, mas eu realmente acho isso, é que eu faço alguma pesquisa antes de falar, tá? Você pode até dizer que a minha pesquisa não é embasada, que a minha pesquisa é enviesada, que a minha pesquisa foi feita às pressas, mas é alguma pesquisa. E vai me desculpar, isso é mais. Isso é muito mais, isso é 100% mais do que a maioria dos youtubers faz. A maioria dos youtubers fala de qualquer assunto, não faz pesquisa nenhuma, não lê bosta nenhuma e simplesmente convence as pessoas no grito. Eu acho que eu estou sim superior a essas pessoas, pelo menos me preocupo um pouco antes de abrir a boca pra falar besteira. Você é muito positivista. O positivismo, para quem não sabe, é uma corrente ideológica, filosófica, tá? Que tem várias denominações diferentes, tá? Você não vai achar uma definição única para positivismo, mas as pessoas que costumam usar esse tipo de crítica a meu respeito são pessoas que usam o Auguste Comte, né, como referência do positivismo. Tá? O que o Auguste Comte disse, né, que era um filósofo francês, ele disse que, não é que ele disse, mas em linhas gerais dizendo que o conhecimento científico é o único capaz de atingir a verdade. Tá? É o único capaz de atingir a explicação adequada para a natureza e para tudo que existe. Então, para um positivista ferrenho, não há conhecimento verdadeiro fora do método científico. E realmente eu me adequo bastante à ideia positivista. Ah, mas ela já morreu lá, sei lá em que século. Não interessa, eu acho que ela tá certa. Tá? Pouco me importa se as pessoas ou se os filósofos hoje já não enxergam dessa forma, ou se só uma vertente deles enxerga. Tá? Eu acho que ela tá correta em boa parte. A diferença é que eu não acho que só o conhecimento científico pode ser considerado conhecimento válido ou uma boa explicação para a realidade. O que eu acho é que só o conhecimento científico pode ser demonstrado para outras pessoas. Tá, então eu posso encontrar uma verdade eu mesmo, mas sem uma comprovação científica, ela passa a ser uma verdade só minha, tá? Que vai morrer comigo ou que eu não vou conseguir demonstrar para as outras pessoas. Se eu consigo demonstrar para as outras pessoas, logo eu posso submeter a um teste científico. Eu acho que pode existir algumas verdades que o método científico não capta, até porque o método científico não é perfeito, mas eu acho que o método científico é a melhor de todas as ferramentas que o ser humano já inventou para entender a realidade que nos cerca. Ela tem suas falhas, ela não é perfeita. Se vocês quiserem saber mais sobre método científico, algumas críticas ou não, vão na minha palestra que eu vou dar no dia 12 lá no Teatro Gazeta, que eu acho que eu explico um pouco melhor sobre isso, tá? E vocês vão poder fazer perguntas para mim para, enfim, discutir um pouco mais desse assunto. No geral, eu sou bem positivista mesmo, mas não sou totalmente assim. Eu tenho algumas ressalvas com o positivismo, mas eu entendo que para explicar algum conceito, alguma coisa aqui no meu canal, eu preciso ser positivista. Essa é a sua crítica a meu respeito? É uma crítica válida, mas eu não acho que eu seja um criminoso por ser positivista, sabe? Eu não acho que eu seja uma pessoa, sei lá, que deveria ser execrada ou odiada por ser positivista. É um ponto de vista como qualquer um. Infelizmente, a gente não pode agradar a todos. Você desrespeita a religião? Esse tipo de crítica eu vou responder mais no meu segundo vídeo, tá? No vídeo mais nervoso. Eu até perguntei no meu Twitter se as pessoas lembravam de algum vídeo meu, porque eu também não tenho como lembrar de todos os vídeos que eu já postei. São quase 300 vídeos em 6 anos de canal. Mas eu queria ver se as pessoas lembravam de algum momento em que eu tenha sido desrespeitoso com as religiões. Eu vou comentar um pouco mais disso no segundo vídeo, mas desrespeitoso mesmo com as religiões, as pessoas pelo menos não acharam. Levantaram hipóteses que podem ou não ser desrespeitosas. O que algumas pessoas falaram é que eu era mais desrespeitoso com religião no começo do meu canal e que depois eu fui domesticado. Me desculpa, eu vou discordar quase totalmente disso. Eu concordo que no começo eu falava algumas coisas
que eram, talvez, um pouquinho mais sarcásticas com relação à religião. Mas ainda assim, eu fui procurar e são poucas, Você conta na ponta dos dedos. Eu nunca fui um cara agressivo contra a religião, eu nunca fui um cara que xinguei os religiosos, falei que religioso é burro, tal, uma coisa assim. Nunca falei isso. Posso ter dado a entender uma outra coisinha, alguns religiosos poderiam achar que eu tô diminuindo eles, alguma coisa assim, mas é um confronto de ideias, tá? Não é um confronto entre pessoas, tá? Eu não vou dizer que a pessoa ela é menos inteligente porque ela é religiosa, alguma coisa assim. Vejam no meu segundo vídeo eu vou explicar um pouco melhor isso daí. Eu não achei uma mudança de postura tão forte assim dos meus vídeos antigos para os meus vídeos atuais. Sei lá, talvez eu esteja enganado. Você desrespeita ideias como o criacionismo ou a Terra plana? Pessoas devem ser respeitadas, pelo menos num primeiro momento, tá? Pode ser que a pessoa depois se mostre não digna de respeito. Eu não acho que você tem que respeitar as pessoas só porque são pessoas. Tem gente que não merece, mas à primeira vista você deve respeitar as pessoas. Mas ideias não exigem respeito inicial, tá? Se a pessoa me vê como ideia idiota, ela continua sendo uma ideia idiota, mesmo que a pessoa que está defendendo ela não seja uma idiota, ou no caso seja uma idiota só num ponto. No caso ela está equivocada, então ela acha que está certa porque ela está cega de alguma coisa. Eu não tenho que ser respeitoso com ideias bestas. Tá, não tenho. Eu não vou ser respeitoso com o criacionismo. Os caras basicamente dizem que a minha profissão é uma fraude, que a minha profissão não existe. Como é que eu vou ser respeitoso com uma ideia dessas? Apesar de que eu posso ser muito respeitoso com os criacionistas. Eu posso respeitar ela como uma ideia histórica, dentro da história das religiões, dentro da história da filosofia, sabe? É interessante, né? Ver a história do criacionismo, é uma coisa assim. Agora, respeitar como algo científico, eu não tenho que respeitar, porque não é digno de respeito por mim. Desculpa, não é. Terraplanismo, mesma coisa. Eu consegui ainda pensar alguma coisa de bom do terraplanismo naquele meu vídeo sobre terraplano e as teorias da conspiração, dizendo que mesmo posicionamentos antagônicos politicamente conseguem concordar que o terraplanismo é uma loucura. Então eu não tenho que respeitar o terraplanismo, apesar de que eu não tenho nada contra os terraplanistas. Se eles não sabem diferenciar uma coisa da outra, aí eu sinto muito. Sabe, do mesmo jeito que eu sei que muitos criacionistas não respeitam a evolução, a ideia da evolução, né, do Charles Darwin, Wallace e tal, eles não respeitam. Mas eu não acho que eles têm que faltar ao respeito comigo, por exemplo, por defender essas ideias. Então, sinto muito, eu acho que tem uma diferença muito grande aí e as pessoas querem que eu tenha sangue de barata. Eu não tenho sangue de barata e eu não acho que isso seja um defeito. Tá? Eu não acho que isso seja um defeito eu não respeitar ideias que são idiotas, tá? Que não merecem respeito, pelo menos não por mim. Tá? São ideias, tá? Não são pessoas. Você é a favor da liberação das drogas e do aborto? Sendo que eu ainda não fiz nenhum vídeo sobre esses temas especificamente, que eu explano esses temas. Tá? Com relação à liberação das drogas, a única coisa que eu comentei foi num vídeo meu que eu falei sobre aquele cara que foi morto na Indonésia lá, dizendo que eu acho que talvez a maconha ser liberada não vai ter grandes problemas. Mas mesmo com relação à maconha, eu não tenho opinião formada, por isso que eu não fiz um vídeo sobre isso. Tem uma tendência a achar que deveria liberar pelo menos a maconha, sabe? Por causa daquela questão da guerra às drogas e tal, e dessas coisas. Mas eu posso estar enganado, então eu ainda não formei a minha opinião sobre isso. Então você não pode esfregar isso na minha cara. Você não pode chegar pra mim e falar você é a favor da liberação das drogas, sendo que eu nunca me pronunciei claramente sobre isso. E o fato de eu ter uma tendência mais favorável à liberação de algumas drogas não faz com que eu seja a favor da liberação das drogas, é apenas porque eu estou refletindo e estou pensando. Se você não sabe diferenciar uma coisa da outra, sinto muito, mas você não está em condições de acompanhar certas linhas de raciocínio. Com relação ao aborto, eu falei sobre o aborto no meu vídeo do aborto dos anencéfalos, esse não tem nem o que falar, né? Até a própria justiça concordou que não é um caso, né? Uma criança que já está condenada, né? E comentei naquele meu vídeo sobre o Richard Dawkins, em que ele tinha sido compelido a dizer que uma pessoa que sabe que está gerando um síndrome de Down deveria abortar, porque o síndrome de Down vai dar problemas, tal, não sei o quê. E eu discordei dessa afirmação. Eu falei que o síndrome de Down é um péssimo exemplo para dar sobre isso. Eu discordei do Richard Dawkins ou da postura das pessoas que estavam discutindo com ele. Porém, eu comentei lá que a mulher tem plenos domínios sobre seu corpo e que se ela quiser expulsar o inquilino indesejável, ela faz isso. Em nenhum momento eu discuti se aquilo é eticamente correto, tá? Eu só falei que a mulher tem esse poder, você querendo ou não, tá? Ela faz isso sendo eticamente correto ou não, ela faz isso sendo legalizado ou não. O que muda é a forma como ela faz. E a maior parte da discussão que existe hoje na sociedade não é se o aborto é correto ou não é se ele é ético ou não, é se ele deve ou não deixar de ser
crime, tá? Essa é uma discussão bastante diferente de se é ético ou não. Agora, eu não fiz nenhuma discussão sobre isso ainda, eu falei na minha live lá que eu pretendo fazer 3 vídeos sobre o assunto, discutindo exatamente esses 3 pontos. Se é ético ou não, se é um problema de saúde pública ou não, e se deveria ou não ser legalizado. E se você considerar que ele é antiético, ainda assim isso não é um argumento automático de que ele deveria ser criminalizado, tá? São coisas diferentes, tá? Não são a mesma coisa. Mas para isso eu precisaria, sabe, fazer o meu roteiro direitinho e fazer um vídeo. E eu nunca fiz isso. Eu nunca disse que eu sou a favor do aborto. Eu disse que ele acontece, você querendo ou não, porque quem decide isso é a mulher. Ela sendo considerada criminosa ou não. Você é contra o Escola Sem Partido? Olha, eu levantei críticas ao projeto. Porém, se você vê o meu vídeo, né, e eu já expliquei isso daí nos outros vídeos, não sei nem porque eu tô repetindo isso aqui, sabe, me sinto um papagaio. Não fui 100% contra o projeto. Na verdade, eu até falei que o projeto, uma vez que ele foi apresentado, que ele seja votado, que ele seja colocado em prática. Eu só falei que teria outras prioridades para ser levado na escola do que o Escola Sem Partido. Mas uma vez que ele foi colocado, que seja votado, que seja aprovado. Só que seja aprovado com ressalvas, com essas ressalvas que eu apontei no meu vídeo. Desculpa, isso não é ser contra. Você é a favor da tortura animal e ataca o veganismo? Também vou ter que fazer um vídeo sobre isso, tá? Mas eu não ataquei em nenhum momento o veganismo como, sei lá, postura de vida. Eu ataquei os argumentos falaciosos do Gary Yourofsky lá em 2012, sei lá quando que foi isso daí, foi um dos primeiros vídeos do meu canal. Porque o Gary Yourofsky estava falando merda, estava falando coisa errada, estava falando mentiras, tá? Muito pelo contrário, eu nunca disse que o veganismo é algo ruim ou algo assim, é uma escolha pessoal de cada um e eu ainda pretendo fazer vídeos com pontos positivos sobre o veganismo. Com relação à tortura animal, depende muito do que é tortura. As pessoas acham que tortura é uma coisa que não necessariamente é. Tem a questão das experimentações animais para ciência. Olha, eu já falei, eu acho que não precisa fazer teste para cosmético, eu acho que não precisa fazer teste em aula para a maioria das coisas, só para algumas aulas muito específicas, talvez, especialmente na veterinária, eventualmente, mas não dá para você abrir mão dos testes em animais agora, sabe? É parar toda a pesquisa médica. Existem coisas erradas sendo feitas com testes em animais? Existe, é lógico que existe, deveria ser mais fiscalizado, a gente deveria ter um rigor maior, e esse rigor está aumentando sim, inclusive por causa da pressão que esses grupos contra a experimentação animal têm feito, mas me desculpa, gente, a experimentação animal não vai acabar tão cedo, tá? Por enquanto ela é fundamental para o desenvolvimento da área médica, então não tem o que fazer. Se você acha o contrário, você está tendo devaneios, é um sonho utópico. Se num futuro distante pode ser que acabe, eu acho pouco provável, mas enfim, é uma possibilidade. No momento é utopia. Você até que não é babaca, mas seus inscritos o são. Ok, eu costumo gostar bastante dos meus inscritos, tá? Eu acho que eu tenho uma qualidade de inscritos que, comparado com os inscritos de outros canais, é, assim, extraordinário. Eu consegui uma nata, sabe, do público de YouTube, assim, que eu realmente me orgulho disso, tá? Desculpa, não é por falsa modéstia, não. Eu acho que eu tenho muito bons inscritos. Agora, é óbvio, de vez em quando tem um babaca ou outro, que vai nos comentários, que fala besteira, que ataca as pessoas, que não reflete no que eu disse e simplesmente copia meus argumentos com as mesmas palavras. Mas, infelizmente, a população brasileira foi treinada para simplesmente repetir argumento como se fosse um papagaio e não refletir sobre aquilo. Eu tento fazer com que ela não fique um papagaio, com que ela reflita, com que ela pegue outros exemplos. Mas infelizmente não dá para ter 100% de sucesso, tá? O YouTube aqui, mesmo que eu esteja dando alguma aula para vocês, eu não sou um educador aqui no YouTube pleno, porque o educador deveria ter uma maneira de verificar se o conteúdo foi assimilado pelo aluno. Geralmente nos professores fazem isso com uma prova, com um trabalho, com um seminário. Eu não tenho como fazer isso aqui no YouTube, então eu não tenho como saber o que as pessoas entenderam do que eu disse. Eu já vi vários comentários de pessoas me defendendo, dizendo coisas exatamente opostas ao que eu disse no vídeo, sabe? É bastante triste quando isso acontece, mas eu não tenho como fazer. Eu repito, inclusive, exaustivamente as coisas, e isso irrita aquelas pessoas que já entenderam, né? Mas infelizmente, gente, o YouTube é uma classe que tem pessoas de níveis diferentes. Então, tem gente que vai entender com mais facilidade, com mais rapidez, tem gente que vai demorar para entender ou não prestou atenção. Então eu preciso ficar repetindo, tá? E lamento, sabe? Desculpa aí para você que entende as coisas mais rápido ou que já pensa parecido comigo, mas eu acho que vale a pena continuar no meu canal, só tem que aguentar um pouquinho as minhas repetições. E com relação a Marina Lapa, tá, que é uma assinante aqui do meu canal há muito tempo, ela disse que ficou muito decepcionada porque na Cervejaria Nacional, quando eu fui no Pint of Science, ela me deu um desenho e eu fui meio, digamos assim, não dei a atenção devida pra ela. Me desculpa, tá, aquele dia tava uma loucura, mas eu tenho guardado sim, tá, ainda o desenho do crocodilo, sabe, do crânio do crocodilo que você me fez, tá? Eu agradeço muito, eu guardo todos os presentes que me dão, tá, e eu gosto muito de todos eles, tá, mas
Desculpa, não dá pra eu dar mais atenção pra 15 mil pessoas ao mesmo tempo, tá? Lamento aí se foi isso, mas você não foi esquecida, tá certo? Então é isso, tá? Na sequência vocês vão ver o vídeo com os argumentos que são realmente ruins, tá certo? Então é isso, obrigado pra vocês que assistiram até aqui, um abraço e falou!